Ielusk News. Oferecimento: Associação Educacional Luterana Bom Jesus Ielusk. O Bom Jesus e Ielusk, com mais de 80 anos dedicados ao aprimoramento pessoal e à educação da comunidade, apresentam seus cursos superiores. A tradição juntou-se a uma proposta didática moderna e dinâmica, oferecendo um ensino superior de reconhecida qualidade, como indica o IGC, Índice Geral de Cursos, aplicado pelo MEC. Fiel à sua missão, a instituição oferece cursos que confirmam o seu compromisso social. Escola Estadual de Joinville é fechada e mais de 1.000 alunos são relocados. Na rede municipal, professores iniciam aulas, mas questionam o calendário escolar de 2013. Cerca de 300 servidores participaram da assembleia que teve como principal objetivo discutir o calendário escolar da rede municipal. Moradores de Rua Centenária, na zona norte de Joinville, reivindicam pavimentação. Ônibus, carros e caminhões disputam o mesmo espaço com a população. Joinville deixa de sediar o JASC e ginásios continuam interditados. Para a reforma seriam necessários mais de 4 milhões de reais. Empresas realizam feira para atrair estudantes aos programas de intercâmbio. Segundo dados do setor, em 2012 foram 175 mil pessoas que viajaram por intercâmbio. Joinville encerra março com 30 dias de apresentações teatrais feitas por voluntários. Um deles é o Novos Tempos, formado por atores aposentados. Março também foi marcado pelo Dia Internacional dos Portadores da Síndrome de Down. Em Joinville, uma entidade formada por mães voluntárias tem lista de espera superior à capacidade de atendimento. No Brasil, estima-se que a cada 600 crianças nascidas vivas, uma tem o terceiro gene no cromossomo 21. Mães catarinenses de trigêmeos têm direito a benefício de lei estadual. Além de Silvânia, outras 12 famílias estão inscritas para receber o benefício em 8 cidades da região. O Hospital de Piraberaba adota medidas de triagem internacional de pacientes para o atendimento no PA. Cerca de 100 a 150 pacientes são atendidos por dia na unidade. Frutas e hortaliças podem fazer a diferença na qualidade de vida na velhice, dizem especialistas. E todos deveriam ter acesso a ela, inclusive os idosos. Restaurante Popular de Joinville terá preço reajustado em 100% ainda este mês. O Restaurante Popular atende cerca de 1.000 pessoas por dia. A maioria dos usuários é homem e tem até 50 anos. Denúncia! Casa Fleite, tombada como patrimônio histórico de Piraberaba, é reformada e o valor gasto é superior a R$ 450 mil. Fica a 8 quilômetros do distrito de Piraberaba, zona rural de Joinville. A casa foi tombada pelo IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Estas e outras informações, agora no Ielusk News. Olá! Escola estadual no centro de Joinville é fechada e alunos são transferidos para outras instituições longe de casa. A dona de casa, Marilza Ribeiro, de 35 anos, está revoltada. A filha dela, de 6 anos, da primeira série da escola Rui Barbosa, está sem estudar. Essa escola Rui Barbosa fechou. Agora a gente fica sem saída, né? Porque não tem condições de levar minha filha lá na Anita Garibaldi, é muito longe. E levar de bicicleta não tem como. Depois de 73 anos, a Escola Estadual Rui Barbosa de Joinville encontra-se totalmente fechada. Os 1.400 alunos do pré-escola e ensino fundamental foram transferidos para outras instituições por falta de infraestrutura. Segundo a gerente regional de educação Dalila Leal, na Escola Rui Barbosa as reformas não vão acontecer este ano. Um dos motivos foi a interdição e outro motivo foi porque nós tínhamos um prazo para cumprir com a reforma e o governo não cumpriu, mas nós temos até o final do ano, eles deram o prazo de que a escola estará pronta, reformada, para receber os alunos do SEJA. Na rede municipal, as aulas já começaram, mas o calendário escolar é questionado pelos professores em assembleia. Aos poucos, os servidores foram chegando. Em menos de 20 minutos, o plenário ficou lotado. Cerca de 300 servidores participaram da assembleia que teve como principal objetivo discutir o calendário escolar da rede municipal, que, de acordo com o sindicato, foi imposto pelo atual governo. Nunca antes na história o calendário escolar foi modificado já com o ano letivo em curso. A prefeitura ataca
as reuniões pedagógicas, que é um espaço importantíssimo de debate, de construção de estratégias, de revisar as estratégias pedagógicas da atuação do docente na escola. Vilma é professora de Geografia da rede municipal há mais de 10 anos e também não concorda com o novo calendário. A maioria dos CIs e das escolas receberam um calendário e fizeram nele as intervenções que achavam necessário. Os representantes das escolas que vão nas assembleias, que representam o sindicato, levaram para uma reunião maior e essas ideias foram compiladas. Nós montamos então um calendário único, que foi a proposta levada à Secretaria de Educação. Os professores decidiram na assembleia que vão propor novo calendário elaborado em conjunto. Descaso. Moradores de importante rua de ligação entre bairros da Zona Norte de Joinville esperam há um século pela pavimentação. A reportagem é de Leandro Ferreira e James Klaus. O acesso da Rua Jacó é por um trecho de 500 metros de estrada de chão, paralelo à BR-101 sentido sul-norte. Lixo, buracos e vegetação tomam conta da estrada. Um exemplo da falta de planejamento urbano na cidade de Joinville pode ser constatado aqui nesse ponto entre os entrocamentos da Rua Giovanni Catone e a Rua Jacó. A Rua Jacó é uma via centenária que interliga os bairros Vila Nova e Costa e Silva, na zona norte de Joinville. Nos dias de chuva e tráfego intenso, ônibus, carros e caminhões disputam o mesmo espaço com a população. É ruim, muita lama, buraqueira aí tá feia também, né? Isso aí quebra a mola, estraga pneu, roda de caminhão, carro, tudo, né? Isso aí fica chato, né? E há tempo que o senhor passa por aqui, a situação continua a tempo, não? Tá há tempo assim desse tipo aí já. Aqui é uma rua de muito movimento de noite, que passa muito caminhão. E depois é uma vergonha. É tão pequena a rua, né? Podiam arrumar. O problema da Rua Jacó é tão antigo que, segundo os moradores, afeta inclusive a saúde. A dona de casa, Zelânia, de 42 anos, está com problema de pele nas mãos por causa do pó. Alergia ao pó da rua, muito pó. Incomoda bastante, deu bastante alergia forte na minha mão, fui médico direto, medicação e tudo, e não resolve. Na família da pintora Evanir, o mais prejudicado é o filho de 10 anos. Por causa desse problema da rua aqui, de muito pó, ele está tendo... Tem rinite alérgica e os médicos já confirmaram que é por causa do pó. Para o caldeireiro Zivaldo Cardoso, de 52 anos, o maior problema são os danos materiais. A gente tem problema bastante no sistema de informática, né, por causa do pó, e também nos veículos, por causa dos buracos e lamas, né, que é constante aí nesse pedaço, então é bastante crítico. O problema dos cerca de 500 moradores da região da Rua Jacó não tem prazo para ser resolvido. Segundo o secretário de Infraestrutura, Romualdo França, não existe recurso orçamentário. No momento, a secretaria, como a prefeitura num todo, não tem recursos financeiros para poder responder ao programa de pavimentação. Então, a determinação do prefeito é que, no momento, estão todos os recursos contingenciados, né, e nós vamos trabalhar exclusivamente na manutenção urbana. A previsão aí que o secretário de Fazenda nos aponta é que em um ano e meio, ele consegue sanear financeiramente a prefeitura. Por telefone, o secretário da Fazenda, Nelson Corona, informou que espera por um recurso de 20 milhões de reais em empréstimo junto ao BNDES para conseguir realizar obras de infraestrutura na cidade. Os Jogos Abertos de Santa Catarina desse ano não vão mais acontecer em Joinville, como queria o governo municipal no final de 2012. É que a atual gestão não aceitou fazer parcerias com a iniciativa privada para as reformas e adequações necessárias até novembro. Com os Jogos, viriam à cidade cerca de 5 mil atletas do estado. Enquanto isso, os ginásios permanecem abandonados e sem condições de uso. Os Jogos Abertos de Santa Catarina estão previstos para acontecer em novembro. As competições reúnem atletas de todo o estado em mais de 40 modalidades. Joinville já estava definida como a sede dos Jogos desde o ano passado. Com a mudança de governo, houve a troca de interesses. A Fundação de Esportes e Lazer de Joinville alega que a cidade não tem condições de sediar os Jogos Abertos de Santa Catarina em 2013. Um dos motivos seria a interdição nos ginásios Abel Chus e Ivan Rodrigues. Para a reforma seriam necessários mais de 4 milhões de reais. O governo do estado repassou uma verba total de 14 milhões, mas o governo municipal optou por priorizar a área da saúde. Nós tivemos um valor destinado para os Jogos Abertos em Joinville de 1,5 milhão do governo do estado. O nosso orçamento inicial, sem contar reformas dos ginásios, seria 3,6 milhões.
mais 3 milhões e 200 do Ivan Rodrigues e mais aproximadamente 900 mil reais do Abel Schultz. Então isso que dificultou muito a realização dos jogos aqui. Questionado quanto a possíveis parcerias com empresas da região para a realização dos jogos, Fernando Krellen alegou desconforto administrativo. Seria uma vergonha fazermos dependendo só da iniciativa privada e o poder público não poder dar o respaldo para os jogos. Então essa foi também um dos motivos de não realizar. Por isso, Blumenau foi escolhida como a nova sede para os Jogos. E Joinville deve participar enviando cerca de 300 atletas para as 2 semanas de competição. Veja a seguir. Voluntários realizam um mês de apresentações teatrais em Joinville. E ainda, empresas realizam feira para atrair estudantes a programas de intercâmbio. O mês de março encerrou em Joinville com 30 dias de teatro. A iniciativa de 9 grupos da cidade reuniu atores, voluntários e mostrou espetáculos adaptados de grandes autores a preços simbólicos. Durante todo o mês, os grupos fizeram 24 apresentações. Um deles é o Novos Tempos, formado por atores aposentados. Um dos destaques é a Mais Forte, que apresenta 3 atrizes em cena. Obrigada, Nelly, por tudo que me ensinou. E obrigada por ter ensinado meu marido a amar. A Mais Forte é uma montagem teatral, adaptada para os anos de 1940. Ela conta a história de uma traição. Uma mulher de meia-idade sofre infidelidade do marido. Enquanto ela fala o tempo todo durante a peça, a outra permanece calada. A mulher traída é vivida por Lucinir Ferreira, de 64 anos, servidora pública aposentada. A gente percebe assim que as mulheres que estão ali, elas se identificam muitas vezes com o caso. Já aconteceu elas vierem no final chorar. A amante é interpretada por Juliana Araújo, de 32 anos. O desafio dela foi maior. Foi bem desafiador, foi a primeira vez que eu trabalhei totalmente sem texto numa peça, né? Mas foi bacana o resultado, assim, porque existe todo um trabalho, né? Você não fica lá só posando de personagem o tempo todo, você tem que estar criando um subtexto, né? E deixando isso ser transmitido através das suas expressões, do seu olhar, deixar que o público perceba aquilo que está se passando internamente, né? Quem dirige a peça é o experiente Hélio Muniz. Ele tem 30 anos de carreira. E o texto, escolhido pelo diretor, é do século XIX e permanece atual. No caso aqui dessa peça, o que tem bastante interessante é que é o seguinte, porque é uma mulher casada que descobre no decorrer de uma conversa com a sua amiga que a sua amiga foi amante do marido. Não é mais, foi já, e ela só descobre nessa conversa. E tem um duelo, vamos dizer assim, né? Um duelo para saber qual das duas são a mais forte. Agora vou para casa amá-lo. Cerca de 60 grandes nomes da literatura nacional e internacional vão estar em Joinville até o dia 14. É a Feira do Livro, que acontece anualmente. Dentre as atrações desse ano estão escritores como o uruguaio Carlos Liscano, o argentino Martín Cohan e os brasileiros Marina Colasanti, Thalita Rebouças e o poeta Afonso Romano de Santana. A Feira do Livro acontece no Centro Eventos Carl Hansen. A entrada é gratuita. Dia Internacional da Síndrome de Down. Em Joinville, a Associação dos Deficientes Educáveis e Síndrome de Down, a ADESD, atende cerca de 50 pessoas. O trabalho envolve profissionais de várias áreas para necessidades específicas. A reportagem é de Nayara Larsen e Johannes Alter. A síndrome de Down é uma alteração nos cromossomos responsáveis pela informação hereditária. Os portadores têm dificuldades no raciocínio lógico e nos movimentos. No dia 21 de março foi comemorado o Dia Internacional da Síndrome de Down. No Brasil, estima-se que a cada 600 crianças nascidas vivas, uma tem o terceiro gene no cromossomo 21. Nós temos uma linha, como se fosse, a gente pode comparar com uma linha. Então, se eu te dou um comando, o teu cérebro vai entender
numa linha reta, por exemplo, numa analogia, numa linha reta para você obedecer esse comando. As pessoas que têm síndrome de Down, este caminho é um pouco diferente. Ao invés de ser numa linha reta, ela pode fazer outros caminhos que diferem da nossa maneira de compreender, da nossa maneira de executar, da nossa maneira de pensar a realização dos comandos que a gente recebe ao longo da vida. Vera Lúcia Lima é mãe de 2 filhos. O primeiro, Vinícius, nasceu com síndrome de Down e desde os 2 meses frequenta a DESD. A mãe explica que a falta de conhecimento sobre a doença é o maior problema. Não existe tanto preconceito, mas assim, a falta de conhecimento, eu acho que faz com que as pessoas se afastem um pouco, sabe? Então acho que já houve um preconceito maior, mas hoje está mais, as pessoas acho que aceitam mais, a sociedade aceita mais. Além de Vinícius, a DESD atende outras 48 pessoas. Por falta de condições financeiras, deixam de ser atendidas ainda 60 cadastradas. A associação existe desde 1990 e se mantém com doações. Nós temos uma pequena ajuda de custo por meio de uma subvenção que vem da assistência social do município, né? Alguns pais que colaboram, mas a maior fonte de renda são os eventos que nós realizamos. Feira de intercâmbio. Durante 2 dias, Joinville reuniu informações sobre o mercado em alta, a do intercâmbio cultural. A reportagem é de Nayara Soete e Oelen Del Pupo. Bandeiras de vários países, pessoas das mais diferentes nacionalidades. Tudo num só lugar. É a Feira Cidadão do Mundo, Educação Internacional e Intercâmbio de Joinville. Público: jovens universitários, adolescentes, colégios, agências de viagem. O objetivo? Encontrar uma alternativa para cursar inglês no exterior. O mercado em alta, segundo Tatiana Marim. Cada dia que passa, mais pessoas da classe C procuram a agência. Muitos deles trabalham, são filhos de faxineiro, eu já tive garçons, pessoas que trabalham em lojas de roupas, precisam do inglês. É o caso de Rodrigo da Silva, 25 anos, formado em comércio exterior. Ele passou um período nos Estados Unidos e conta que isso fez a diferença na profissão. Eu acabei a faculdade em 2010 e foi esse intercâmbio que fez eu entrar na minha área hoje. Segundo dados do setor, em 2012 foram 175 mil pessoas com idades entre 18 e 50 anos que viajaram por intercâmbio. Os preços variaram entre 5 e 50 mil reais, por períodos de 1 mês a 2 anos. São mais de 1.300 metros quadrados e 20 expositores. A Feira Cidadão do Mundo oferece workshops, palestras e serviços. Desde pessoas muito jovens, estudantes, até pessoas profissionais que estão aí fazendo, já se formaram na graduação e querem fazer uma outra graduação ou querem fazer uma pós-graduação. E também aqueles profissionais que não necessariamente estejam estudando nesse momento, mas que precisam buscar uma qualificação internacional. Mãe joinvilense de trigêmeas espera desde o começo do ano pelo pagamento de benefício de uma lei estadual. Ela deveria receber R$ 357 mensais por criança. Acompanhe a reportagem de Priscila Ruller e Francine Rocha. Silvane Tomelin, de 22 anos, é mãe de trigêmeas e moradora do bairro Floresta, zona sul de Joinville. Silvane espera 3 meses o pagamento do benefício de uma lei estadual. Cada uma das filhas teria direito a R$ 357 por mês até os 6 anos. Na verdade, eles não tem como resolver algumas coisas, né? Eles dizem que depende do pessoal que trabalha em Florianópolis, a gente liga para lá e a resposta é sempre a mesma, que a gente tem que aguardar, que às vezes não tem verba. Além de Silvane, outras 12 famílias estão inscritas para receber o benefício em 8 cidades da região. Em Santa Catarina são 80 famílias. Este ano, ninguém recebeu o benefício. De acordo com a Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Habitação, as famílias devem receber os valores de janeiro e fevereiro numa única parcela. Estamos aguardando a liberação para que esses pais possam receber fevereiro e março a partir do orçamento liberado para este ano de 2013. O governo do estado prevê em 2013 o montante de R$ 461 mil para casos como o de Silvane, mas o valor não chega a R$ 160 mensais por criança.
Hospital Bethesda, em Pirabeiraba, adota procedimento internacional para agilizar atendimento de urgências. Neita chegou ao pronto atendimento do Hospital Bethesda com fortes dores nos pés há mais de 20 dias. Na triagem feita de acordo com o protocolo de Manchester, recebeu a pulseira verde que prevê atendimento em até 2 horas. Eu tentei pegar alguma senha nos hospitais lá de Joinville e não consegui. Eu vim atrás de uma receita, uma orientação do médico para poder tomar o remédio adequado para poder minimizar isso agora. Passados 20 minutos, Neita recebeu atendimento. Ele me deu agora a receita para tomar um anti-inflamatório, um antibiótico, aliás. Eu tenho um atestado de 3 dias, que eu não posso calçar o pé no chão. Há um mês, o pronto atendimento do Hospital Bethesda adotou o protocolo de Manchester. Segundo o protocolo, os pacientes são selecionados conforme a gravidade da doença. Cerca de 100 a 150 pacientes são atendidos por dia na unidade. A gente segue um protocolo científico, onde a gente sempre começa a conversa com o paciente, né, perguntando o que trouxe ele para atendimento no nosso PA. E através da sintomatologia dele, a gente acaba entrando num discriminador, que a gente diz, científico. Então, a gente tem 52 possibilidades de colocar o paciente para atendimento médico. Quem recebe as pulseiras vermelha ou laranja é atendido imediatamente. A pulseira amarela garante atendimento em até 1 hora. As cores azul e verde representam menor urgência e têm entre 2 e 4 horas para o atendimento. Vacinação contra a gripe. Começa no próximo dia 15 a campanha nacional de vacinação contra a gripe A em todos os postos de saúde de Joinville. Os primeiros a serem vacinados são pessoas com 60 anos ou mais, crianças com menos de 2 anos, gestantes, mulheres com filhos recém-nascidos e profissionais da saúde. Adultos com idade entre 20 e 40 anos não precisam se vacinar agora, porque, segundo o Ministério da Saúde, são menos vulneráveis ao vírus influenza. O dia da mobilização nacional está marcado para 20 de abril. Veja a seguir. Preço do prato no restaurante popular de Joinville sofre reajuste de 100% neste mês e R$450 mil são gastos em reforma na Casa Fleite, de Pirabeiraba, tombada como patrimônio histórico. E ainda, exercícios físicos e alimentação saudável previnem doenças na velhice. O lugar que era para receber idosos e crianças está abandonado. Além desta, existem outras 4 academias da terceira idade nas praças públicas de Balneário Barra do Sul. Alimentação com frutas e hortaliças previne doenças na velhice, garantem especialistas. A reportagem é de Matheus Formigari e Nayara Melchioreto. Banana, melancia, caqui, laranja, abacaxi, tomate, pepino, cenoura, couve e alface. Frutas, verduras e legumes com preços acessíveis e que podem ser encontrados em qualquer região. Segundo a Organização Mundial da Saúde, uma alimentação saudável deve conter frutas e hortaliças, e todos deveriam ter acesso a ela, inclusive os idosos. De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, moram em Joinville aproximadamente 43 mil pessoas com idade superior aos 60 anos. Um desses idosos é Rosalvo Chon, 74 anos, paranaense, morador do Rio Bonito há 30 anos. Por conta da má alimentação, ele teve 9 acidentes vasculares cerebrais. Seu Rosalvo conta que sempre foi um bom apreciador de churrasco e avesso a pratos coloridos. Antes do 1º de ano eu gostava de comer bastante carne gorda. A mais gorda era a melhor que tinha. Salada eu comia bem pouco, não era muito chegado em salada. O erro do seu Rosalvo foi não ter adquirido hábitos saudáveis de alimentação. Para a nutricionista Sônia Toriani, frutas e hortaliças devem ser incluídas no cardápio desde cedo. Bom, a alimentação correta ela tem que ser praticada já desde a infância, né? Tem que ser um hábito para chegar nessa fase as pessoas estarem bem fisicamente, né? Ela tem que ser, basicamente, uma alimentação voltada para alimentos ricos em vitaminas, minerais, baseada em frutas, verduras, carnes, sem gorduras trans, evitar as gorduras trans, evitar as gorduras saturadas também, né? E evitar alimentos condimentados, industrializados, excesso de sal e consumir realmente bastante água e ter uma vida menos sedentária. Maresia e material inadequado impedem idosos de frequentar as academias da terceira idade em Balneário Barra do Sul. A reportagem é de Wagner Zimmermann e Juliana Nogueira. Brinquedos quebrados, placas ameaçando cair, aparelhos enferrujados e praça vazia.
O lugar que era para receber idosos e crianças está abandonado. Além desta, existem outras 4 academias da terceira idade nas praças públicas de Balneário Barra do Sul. Todos os dias, dezenas de idosos se reúnem, fazem exercícios físicos, conversam, dão risada e encontram uma maneira saudável de ocupar a cabeça e o tempo livre. Ana Fetzer, 69 anos, aposentada. Moradora do bairro Maria Fernanda há 8 anos, é uma das frequentadoras da academia. Nesse ano, ainda não foi nenhuma vez por causa do estado dos equipamentos. A Academia da Terceira Idade, ela foi instalada para que a terceira idade pudesse participar, pudesse fazer as suas ginásticas e suas caminhadinhas. Só que manutenção não foi feita durante todo esse tempo. Então, como existe muita maresia aqui, simplesmente ela foi deteriorando e acabou estragando e não foi feito mais manutenção, não foi refeito, não foi nada. Segundo a secretária de Turismo, Cláudia dos Santos, os problemas maiores são a maresia e a qualidade do material. Nós da Secretaria de Esporte e Turismo procuramos orçamentos, inclusive eles já estão aqui conosco, já estão disponíveis esses orçamentos, só que a gente procurou um material de melhor qualidade, que é um aço carbono galvanizado a fogo. Isso vai ter um tempo maior de vida. A intenção é que nós estejamos com isso tudo licitado e esses equipamentos instalados até outubro. Almoçar no restaurante popular de Joinville vai ficar R$1 mais caro. O reajuste de 100% já está em vigor. A reportagem é de Diné Anastácio e Luiz Varela. O restaurante popular Herbert de Souza inaugurou em Joinville em 2008, ao preço de R$1 por refeição. A partir desse mês, a Secretaria da Assistência Social aumenta para R$2 o almoço. O restaurante popular atende cerca de 1.000 pessoas por dia. As refeições são servidas das 11 até as 2 da tarde. A comida é balanceada. No cardápio de hoje, tinha arroz, feijão, carne, pirê de morango e 2 tipos de salada. A maioria dos usuários é homem e tem até 50 anos. 55% tem renda de até R$2.000. Os outros 37% informaram não ter renda ou receber até um salário mínimo mensal. Todos eles têm direito de almoçar no restaurante pelo critério da universalidade. Um estudo realizado no mês de fevereiro revela o perfil socioeconômico dos frequentadores para a mudança no critério. Nós queremos é que ela tenha um critério mais justo e que realmente aquelas pessoas que precisam se alimentar bem e de uma forma barata, mas que ela possa estar servindo para aquelas pessoas que mais precisam. Na fila do restaurante, que começa às 10h30 da manhã, é possível encontrar moradores dos bairros Bucarém, onde está o restaurante, da Zona Sul e até de outros municípios. O preço e a qualidade da refeição são os principais atrativos. Eu, graças a Deus, posso dizer assim, eu posso pagar 2, certo? Só que se você basear na inflação, nada, salário nenhum, nada subiu 100%. Porque o que é R$1 no bolso de um rico? Nada, né? Agora, no nosso bolso faz, mas não no do rico. Isso até seria um absurdo dizer que o rico está comendo a comida do pobre. O que faz é o desperdício que eles comem aqui e jogam fora. Isso sim. Que é o seguinte, isso aqui foi feito para a pobreza, graças a um grande homem que morreu lá, o Betinho, né? Mas é o seguinte, aqui só tem 10% é pobre e 90% não tem necessidade. Tem que fazer mais isso aqui, no Fátima, no Paraíso, onde tem a pobreza. Uma casa centenária localizada na região rural de Joinville foi tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em 2007. Há um mês, a casa foi reinaugurada depois de passar por reformas. Foram gastos mais de R$450 mil e ainda assim o resultado não agradou. O caminho é uma estrada de chão. Fica a 8 quilômetros do distrito de Piraberaba, zona rural de Joinville. Recortada por morros, a região tem muito verde, casas típicas da colonização alemã e plantações de banana. Um ambiente convidativo para parar e descansar. A casa em estilo enxaimel foi construída em 1913 pelo lavrador francês João Jacob Fleit, que aqui se estabeleceu. Pai de 10 filhos, um deles foi Alvino Fleit, pai de Osni Fleit, atual proprietário da casa. Osni Fleit, agricultor, tem 69 anos. Ele herdou a propriedade junto com outros 4 irmãos. Em 1998, a casa foi tombada pela Fundação Catarinense de Cultura. Em 2007, outro tombamento, pelo IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Mas a reforma só aconteceu em 2012. No total, foram gastos mais de R$456 mil. Mesmo assim, o resultado não agradou a família. Os pontos que eu achei que foi muito mal feito foi os beiral, né, pintura, parte elétrica, banheiro,
muitas coisas que eles deixaram a desejar, né? Podiam ter feito um serviço bem melhor. O senhor chegou a falar com alguém a respeito disso? Eu falava com os pessoal que chegavam aqui, mas um falava uma coisa, outro dizia outra, e no fim daí ficou elas por elas, ninguém resolvia nada, né? Segundo a arquiteta Karine Possamay, do Escritório Técnico do IFAM, em São Francisco do Sul, eles estão cientes das reclamações do seu OSNI e garantem que elas estão sendo avaliadas. Karine disse também que o galpão externo, tombado junto com a casa, não foi restaurado por falta de verba. A justificativa usada pela arquiteta foi a de que a verba liberada era apenas para reformas emergenciais. Que a obra tinha sido prevista num valor de 370 mil inicial e teve que ser aditivado para mais 85 mil, ficou 450. Então a gente também não tinha muito recurso. Como era uma obra emergencial, a gente tinha que priorizar o que era emergencial. Eu não acompanhei a obra desde o início. Foi seguido o projeto e o projeto tinha como diretrizes que as dimensões eram essas. O Ilusque News de hoje fica por aqui. Obrigado pela audiência e até a próxima edição. Obrigada e até lá!